Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Randstad. Over here, let's get some rest. A big day ahead. Somos orgulhosamente um dos maiores consumidores de peixe do mundo e o maior de toda a Europa. A pesca está intimamente ligada à história do nosso país. Em 2021, Portugal registrou o valor mais elevado de sempre em transações em lota e superou os 250 milhões de euros. Razão que nos leva a mergulhar num setor que enfrenta agora novos desafios, como promover a sustentabilidade e atrair novos talentos. Numa emissão especial dedicada às pescas, vamos perceber como as empresas se preparam para o futuro. Esta semana, tudo começa no mar de Portugal. É um setor dinâmico, resiliente, que tem mostrado a capacidade de navegar e fazer frente às condições adversas, como aquelas vividas durante os anos de pandemia. Seguindo as artes mais tradicionais ou apostando na inovação, a fileira da pesca alcançou números recorde para aquele que é um dos maiores exportadores do setor primário. Estamos a falar de um setor que representou, do ponto de vista da venda de pescado, no ano 2021, cerca de 251 milhões de euros. É o maior valor de sempre, desde que há registros estatísticos fiáveis, verdadeiramente. Mas se nós olharmos para este setor, podemos registar que em 2021 exporta mais de 1.000 milhões de euros e que representa que, face ao período homólogo, mais cerca de 22%. O setor da pesca, nos dias de hoje, tem vindo a crescer com a aposta em áreas como a aquicultura e a indústria da transformação, onde o investimento na sustentabilidade dos recursos, na inovação e na competitividade é estratégico, através do apoio do Programa Operacional MAR 2020. Nós integramos o acordo de parceria, o chamado Portugal 2020, e é o único programa que é financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Dispomos de 392,5 milhões de euros de financiamento deste fundo, que se junta à contrapartida nacional, alavancando o conjunto de investimentos. Nós até agora aprovámos 6.357 projetos, com um apoio público na ordem dos 502 milhões de euros, que conseguiu alavancar 732 milhões de euros de investimento no setor. São cerca de 2.000 empresas que beneficiam dos fundos europeus desde 2015, a altura em que o programa MAR 2020 foi aprovado. Com uma procura crescente registada a nível mundial de produtos da pesca, há um vasto conjunto de oportunidades que importa explorar. Para além da pesca, em que investimos naquilo que tem a ver com a modernização das embarcações, os investimentos a bordo para melhorar as condições de segurança, as condições de trabalho, temos também o setor da aquicultura. E porquê? Porque a União Europeia, como Portugal, são deficitários em pescado e a aquicultura, no fundo, vem suprir aquilo que é a sustentabilidade dos recursos e a reprodução dos recursos naturais. Por fim, o setor da transformação, exatamente porque Portugal nunca poderá competir com Estados-membros da União Europeia que tenham uma capacidade de produção em quantidade. E, portanto, para nós é vital a qualidade. Mais conhecimento, mais inovação e mais tecnologia são os ingredientes que fazem parte de uma receita para rejuvenescer um setor ainda visto como tradicional, mas com muitos desafios pela frente. Queremos fazê-lo evoluir para um setor que traga mais bem-estar, em primeiro lugar, aos pescadores e às comunidades pescatórias, que traga mais valor à economia portuguesa, que seja capaz de levar a marca Portugal ao mundo.
Em pleno porto da Nazaré, com vista para a imensidão do Oceano Atlântico, encontramos o Centro Biomarinho da Oceano Fresco. A empresa dedica-se à aquicultura regenerativa de bivalves e pretende encontrar uma solução mais sustentável para alimentar o mundo. Neste centro, uma equipa de investigadores qualificados tem como missão estudar estas espécies e recuperar as amêijoas autóctones europeias para entregar ao consumidor uma proteína de origem sustentável. Nós apostamos nas espécies europeias autóctones que estavam em grande redução de quantidade no meio natural devido à entrada de uma espécie asiática que se tornou uma monocultura. E por isso nós investimos muito em ciência, em tecnologia, com muito investimento em infraestruturas para poder, no fundo, reanimar estas espécies europeias e cultivá-las em grande quantidade. A pureza da água do mar na Nazaré é um fator determinante para esta primeira fase de desenvolvimento dos embriões. O cultivo da amêijoa, segundo ao Oceano Fresco, poderá ter um efeito regenerador no meio ambiente. Para além de filtrar a água, esta espécie também absorve CO2 a partir das conchas. A água que vem do mar para o centro biomarinho regressa ao oceano ainda mais limpa. Quanto mais comemos de bivalves e quanto mais cultivares de bivalves, melhor fazemos à natureza, ao contrário de quase todos os outros alimentos que consumimos. E queremos que a marca Oceano Fresco tenha essa ligação à sustentabilidade muito forte e também uma segunda ligação muito forte, que é o Oceano Atlântico. Esta é a nossa algoteca. É onde nós temos as microalgas que são o alimento das amêijoas. Cultivamos a comida toda na maternidade. Esta sala é a sala de semente, onde nós cultivamos a amêijoa bebé. Elas estão aqui 3 meses antes de irem para o viveiro em mar aberto. A 5 km da costa de Lagos, no Algarve, encontramos o primeiro viveiro do mundo em mar aberto para amêijoas. Nestas águas, longe das ondas agitadas da Nazaré e onde as temperaturas são mais amenas, os bivalves vão crescer durante 1 ano e meio até serem capturados. Um método inovador onde os fundos europeus também desempenham um papel vital. Este é um negócio de ciclos muito longos. Nós começámos há 7 anos e vamos só este ano começar a entrar no mercado. Por isso, os fundos europeus permitem reduzir o risco e, no fundo, permitir que nós tenhamos mais tempo de vida, construindo infraestruturas, investindo em investigação científica, até que a empresa possa ser autossustentável. Do sul, rumamos ao norte para chegarmos à Sogima, uma empresa especializada na transformação de produtos alimentares provenientes da pesca, como o polvo e o bacalhau. Por ano, os portugueses comem em média 70 mil toneladas de bacalhau, um produto que tem um lugar especial na gastronomia nacional e neste chão de fábrica nada é desperdiçado. Todos os nossos materiais são reutilizados, por isso falamos do cartão, falamos do plástico, falamos dos próprios resíduos de matéria orgânica que são para incorporar na nutrição animal, e aqui se calhar o que nos deu aqui também alguma notoriedade na área da economia circular foi as peles de peixe. Passámos a utilizar a pele de peixe como mais uma matéria-prima e hoje em dia já temos a pele de peixe espalhada por vários setores, desde o calçado, o têxtil, o mobiliário. Por isso não somos só uma empresa que faz bacalhau, todos os nossos resíduos são aproveitados de alguma forma. Novos métodos de trabalho que implicam sempre uma estratégia de investimento para fazer desenvolver o negócio. Sem o investimento europeu, muito disto que estamos a ver não seria possível, ou demoraria muitos mais anos a atingir. A Sogima cresceu de uma forma muito orgânica até determinado ponto. Graças ao investimento dos programas europeus, conseguimos ter aqui um salto qualitativo e quantitativo que não teria sido possível de outra forma. O mar português está a ser utilizado como uma plataforma única para a criação de negócios que fazem a diferença a nível internacional. Diretamente a partir da Ria de Aveiro para o resto do mundo, a Alga Plus mostra-nos como as algas podem ter um papel importante num futuro que se quer mais sustentável. É com a bióloga marinha e fundadora da empresa, Helena Abreu, que mergulhamos neste fascinante, mas para muitos ainda desconhecido mundo das macroalgas. Estes superalimentos combinam vitaminas e minerais essenciais e estão hoje presentes em inúmeros produtos, desde pastas de dentes a shampoos e sabonetes. Na Europa, hoje, os últimos números apontam
para um crescimento de 15% ao ano no desenvolvimento de novos produtos alimentares com algas. Eu costumo dizer que o potencial das macroalgas é infinito, mas nós aqui na Alga Plus temos apostado principalmente nas macroalgas como alimento, para alimentar uma população em crescimento no planeta e com cada vez mais deficiências a nível nutritivo e na busca de uma dieta mais saudável, mais completa, e na área do bem-estar, também na área da cosmética. Esta é a única maternidade europeia com escala comercial da alga nori do Atlântico, uma espécie muito utilizada na confecção de sushi. É um dos projetos pioneiros destes agrónomos marinhos que, ao longo dos anos, têm procurado impulsionar o desenvolvimento de práticas sustentáveis através de um sistema de aquicultura multitrófica integrada. Nós aqui produzimos robalo e dourada num sistema semi-intensivo, mas em modo de produção biológica. Depois a água, que é rica em nutrientes, é utilizada na produção das algas. E a água que sai da produção das algas é um efluente limpo, desprovido de carga intensiva de nutrientes, que pode depois voltar, neste caso, à Ria de Aveiro e ter um impacto zero, digamos assim, no ecossistema aquático que nos rodeia. As algas marinhas, ao utilizarem essa água rica em nutrientes, são assim produzidas sem termos que adicionar nenhum tipo de fertilizante durante a produção. Garantimos uma consistência a nível nutricional e também uma consistência na sua produção. Nesta rota de inovação, continuamos na região de Aveiro. O nosso próximo destino é uma das maiores quintas de piscicultura do mundo. Aqui são produzidas por ano cerca de 3.200 toneladas de pregado e linguado, mas a ambição é atingir as 16.000 até 2030. Para chegar lá, a Aquinova conta agora com esta nova maternidade destinada à produção de juvenis. Nós, na maternidade, gerimos o nosso grupo de reprodutores, tanto de pregado como de linguado. Manipulamos as condições ambientais de maneira que, durante todo o ano, de janeiro a dezembro, temos animais que estão prontos a pôr ovos, não é? E juntarmos os animais que selecionamos para fertilizar os ovos e produzir larvas. Depois da mudança da estrutura acionista em 2017, a empresa tem vindo a alimentar o negócio com um forte investimento em inovação, essencial para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a competitividade a nível internacional. Introduzimos muitos sistemas automáticos para gerir o nosso processo. Podemos falar da alimentação automática, por exemplo, ou podemos falar do tratamento da água. O facto de produzir pregado e linguado é extremamente complexo. Existem muitos fatores que podem interferir no processo, que realmente só introduzindo processos inovadores para o resolver é que conseguimos ser mais bem-sucedidos. O que quer dizer é que é tão difícil que realmente introduzindo inovação conseguimos simplificar a produção. Estes são apenas alguns exemplos que retratam a nova realidade do setor da pesca, que envolve atividades como a aquicultura e a transformação do pescado, uma indústria que se tem vindo a modernizar e que se assume como um verdadeiro oceano de oportunidades para a economia nacional. É também no mar que se centra a primeira temporada da série Mudar para Melhor no Empower Brands Channel, canal parceiro do Imagens de Marca. Fátima Lopes leva-nos num novo episódio até à mais antiga fábrica de conservas do mundo a laborar, a Ramírez. Um exemplo de como, através do saber tradicional, se pode produzir inovação. Rigorosamente a não perder. Já sabe, toda a atualidade do mundo das marcas passa diariamente pelo nosso site, lá ou aqui, na SIC Notícias. Contamos sempre consigo. Até para a semana. Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Randstad.